Olá pessoal, boa noite. Deixa eu puxar um pouquinho mais perto. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu tenho que pensar onde que tá o meu microfone. Oi Magali, sua linda, Cláudia, sejam todos bem-vindos. Bora ler aqui? Ah, esse livro é maravilhoso. Oh, linda! Muito obrigada, é uma honra ter você aqui comigo. Aliás, todas vocês, viu? Acho que são momentos de descontração, né? E aqui não fala nada sobre religião, espiritualidade. Bom, fala sobre espiritualidade, sim. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo de ontem, mas... eu gosto muito dessa pessoa, me ensinou muita coisa, me deixou exemplos lindos e faz muitos anos isso. Esse foi um divisor de águas na minha vida, por isso que eu queria compartilhar com as pessoas. Eu sei que não é o caso de vocês que já tem isso no coração, né? Mas bora, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Vocês estão me ouvindo bem? Vou baixar um pouquinho a música, inclusive. Gente. Bom, peraí, deixa eu puxar um tiquinho mais. Que bom, que ótimo. Já é o segundo dia que eu esqueço de pegar o microfone, mas eu vou me lembrar. Bom, eu já comentei que é esse livro, chama-se Vivendo, Amando e Aprendendo. O nome do autor é Léo Buscaglia. Ele já escreveu vários livros. Ele era um professor, educador, escritor, uma pessoa incrível. Quebrou muitos paradigmas na época dele. Acho que ele era, por alguns, considerado meio doido. O amor, o nome do capítulo é O Amor como Modificador do Comportamento. Vamos lá. Estou sentindo, é ele narrando, tá? Estou sentindo um prazer imenso de ser apresentado por alguém que sabe pronunciar o meu nome. Gosto de falar do meu nome porque é um desses nomes italianos lindos que tem todas as letras do alfabeto. Escreve-se Buscaglia, com G-L-I-A. E sua pronúncia pode ser qualquer coisa. Creio que o melhor que já aconteceu com esse nome em matéria de apresentações foi quando eu estava dando um telefonema interurbano. A linha estava ocupada e a telefonista disse que me ligaria assim que desocupasse. Quando o telefone tocou, atendi e ela disse: quer fazer o favor de avisar ao Dr. Buscar que a ligação dele está completada? Eu perguntei: não será Buscaglia? Ela disse: senhor, pode ser qualquer coisa. Estou aqui hoje para lhes falar sobre o amor e chamo a isso de amor na sala de aula. Vocês são mesmo muito corajosos por me deixarem vir aqui falar sobre o amor na sala de aula. Em geral, me pedem para disfarçar ou pelo menos acrescentar alguma coisa. Vocês... Desculpa. Estou aqui hoje. Não custa ninguém. É o mesmo que acontece quando dou a minha aula de amor na universidade. E todos os membros da congregação se riem
Ficou sem som porque estava tocando meu telefone. Vou voltar um pedacinho então. Então, estou aqui hoje para lhes falar sobre o amor e chamo isso de amor na sala de aula. Vocês são mesmo muito corajosos por me deixarem vir aqui falar sobre o amor na sala de aula. Em geral, me pedem para disfarçar ou pelo menos acrescentar alguma coisa. Sabe? Tipo, o amor, vírgula, como um modificador do comportamento. Aí parece muito científico e não assusta ninguém. É o mesmo que acontece quando dou a minha aula de amor na universidade e todos os membros da congregação se riem e me cutucam quando percorro o campus dizendo: ei, você tem aula prática aos sábados? Assegurei-lhes que não. Eles ficam zoando porque ele dá aula de amor, né? As pessoas, ainda mais naquela época, que foi entre 1970 e acho que até 1981, imagina como que era, né? Eu gostaria de lhes dar uma noção de como comecei com essa ideia de amor na sala de aula. Há cerca de 5 anos, fui entrevistado pelo nosso reitor na escola de pedagogia. Ele é um homem muito formal, sentado atrás de uma escrivaninha imensa. Eu tinha largado recentemente o cargo de diretor de pedagogia especial num grande bairro escolar na Califórnia, tendo resolvido que não dava para ser administrador. Era professor e queria voltar para a sala de aula. Sentei-me e ele disse: Buscalha, o que é que você deseja estar fazendo daqui a 5 anos? Respondi imediatamente, sem hesitação. Gostaria de estar ensinando o amor a uma turma. Houve uma pausa, um silêncio. Como vocês estão fazendo agora? Depois ele pigarreou e disse: e o que mais? 2 anos depois, eu estava realmente dando um curso desses. Tinha 20 alunos. Agora tenho 200, com uma lista de espera de 600. Da última vez que abrimos as inscrições para o curso, elas ficaram lotadas em 20 minutos. Isso mostra que tipo de entusiasmo e empolgação existe para um curso sobre o amor. Sempre me espanto ao ver que cada vez que a Comissão de Normas Educativas se reúne para resolver os objetivos da educação norte-americana, o primeiro objetivo é sempre a autorrealização ou a autoatualização. Mas ainda não encontrei um curso da escola primária até a pós-graduação sobre, por exemplo, quem sou eu? 1A. Ou para que estou aqui? 1A. Ou qual a minha responsabilidade para com o homem? 1A. Ou, se quiserem, amor 1A. Ao que eu saiba, somos a única escola no país e talvez no mundo que tem uma disciplina chamada Amor 1A. E eu, o único professor bastante louco a ponto de ensiná-la. Não ensino nesse curso, aprendo nele. Nós nos reunimos num tapete grande e ficamos sentados batendo papo durante 2 horas. Em geral, a coisa se prolonga pela noite afora. Mas nós nos envolvemos pelo menos durante as 2 primeiras horas oficiais e partilhamos os nossos conhecimentos. A tese que o amor se aprende. Há anos os psicólogos, sociólogos e antropólogos nos vêm dizendo que o amor se aprende. Não é uma coisa que aconteça espontaneamente. Acho que acreditamos que seja, e é por isso que temos tantas inibições quando se trata de relacionamentos humanos. No entanto, quem nos ensina a amar? Para começar, a sociedade em que vivemos, e isso certamente é variável. Então, naquela época, né, esse era o conceito. A gente não tinha
essa informação que nós temos hoje, de que nós somos o amor. Mas ele já era um ser desperto, mesmo que não soubesse disso, porque ele veio para isso, para ensinar o amor. E aí, continuando aqui, né, ele fala: no entanto, quem nos ensina a amar? Para começar, a sociedade em que vivemos, e isso é certamente é variável. Aí ele fala: os nossos pais nos ensinam a amar. São os nossos primeiros mestres. Muito lindo, né? Podemos esperar que os nossos pais sejam perfeitos. Os filhos sempre se criam esperando que os pais sejam perfeitos e depois ficam muito desapontados e desiludidos e realmente zangados quando descobrem que esses pobres seres humanos não são perfeitos. Talvez o ponto que marque a idade adulta é quando olhamos para essas duas pessoas, esse homem e essa mulher, e os vemos como seres humanos normais, como nós, com inibições, conceitos errados, ternura, alegria, tristeza, lágrimas, aceitando que são apenas seres humanos. Cara, realmente, Magali, é muito lindo mesmo. É emocionante. Para mim, eu vou me emocionar várias vezes e vou chorar, porque esse livro, nossa, eu não tenho palavras, enfim. E ele está dizendo aqui a mais pura verdade, que os nossos pais, eles fazem o melhor que eles sabem, né? Dentro das crenças que eles têm, da educação que eles tiveram, de todos os conceitos e preconceitos que eles carregam, né? Desta e de outras vidas. E eles estão humanos, somos seres humanos. Portanto, a gente só vai descobrir isso muito tempo depois, e tem gente que nem descobre, passa uma vida inteira, muitas vezes culpando o pai e a mãe, mas não é isso. A gente tem que agradecer, né? E buscar, se você for buscar as respostas, você vai encontrar. E o importante é que, se de fato aprendemos o amor com essas pessoas e com essa sociedade, podemos desaprender e reaprender. Portanto, há uma grande esperança. Há uma grande esperança para todos nós. Mas em algum ponto é preciso aprender a amar. Creio que muitas dessas coisas estão dentro de nós. E nada do que lhes vou dizer será uma grande novidade. O que vão verificar é que alguém vai ter a coragem de se levantar e dizê-lo, e talvez, portanto, libertar isso dentro de vocês, para vocês poderem dizer: é assim que eu também me sinto, e é errado sentir isso? É muito interessante, mas há 5 anos, quando comecei a falar sobre o amor, eu estava muito só mesmo. Lembro-me, e há algumas pessoas aqui hoje que estavam presentes naquela ocasião. Só fazendo um adendo, aqui ele está falando numa palestra, né, num workshop. Por isso que ele cita dessa forma, tá? Aqui é um apanhado que eles fazem de vários workshops e palestras que ele deu aí pelo mundo. Então, lembro-me, e há algumas pessoas aqui hoje que estavam presentes naquela ocasião, que tive um debate com um colega de outra universidade sobre a modificação do comportamento versus o afeto. Depois de eu ficar ali gritando e chorando sobre o amor, esse cavalheiro virou-se para mim e disse: Buscalha, você é inteiramente descabido. Acho que tem a propriedade singular de ser o único ser humano que conheço que é descabido. E é legal, mas agora não é mais tão solitário, pois mais pessoas estão se voltando para o afeto e estudando-o. Uma das revelações mais notáveis para mim foi encontrar o livro de Leonard Silberman,
Eu vou ler o título é em inglês, mas eu vou ler em português, como ele traduz aqui. Crise na sala de aula. Se nunca o leram, leiam, é fantástico. Provavelmente será um dos livros mais significativos na educação, já na lista dos best-sellers. Toda pessoa que se interesse pelas crianças deve ler o livro de Silberman, inclusive os pais. Todos deviam poder obtê-lo. Esse livro é o produto de uma bolsa Carnegie, dada a Leonard Silberman, um grande sociólogo e grande psicólogo, para descobrir qual o estado da educação norte-americana nos dias de hoje. Ele chegou à conclusão de que, considerando-se que nos Estados Unidos a educação é para todos, estamos funcionando bem no que se refere à alfabetização e aritmética. Nisso somos bastante bons, mas fracassamos tristemente quando se trata de ensinar aos indivíduos a serem seres humanos. Basta olhar em volta para se verificar isso. O acento está positivamente na sílaba errada. No meu primeiro ano na USC, Universidade da Califórnia do Sul, eu estava ensinando a uma turma. É uma coisa assombrosa. Imagino que vocês sintam a mesma coisa que eu. Mas o fato é que a gente capta as vibrações do público. As coisas acontecem entre você e o seu público, se você estiver falando com eles e não para eles. Seria ótimo se pudéssemos fazer com que um grupinho se sentasse e conversasse de verdade, em vez de ter sempre essas coisas maciças. Não obstante, vocês sabem que há certos rostos numa plateia que se sobressaem, certos corpos que vibram. Eles tocam em você e você toca neles. De vez em quando você precisa de apoio, concentra-se neles e recebe um sorriso que diz: continue, rapaz, está indo bem. Aí você consegue fazer uma porção de coisas. Bem, eu tinha uma pessoa assim nessa turma, uma moça linda. Sentava-se sempre na sexta fileira dos fundos e ficava lá, meneando a cabeça. Quando eu dizia alguma coisa, ela dizia: ah, sim. E eu a ouvia dizer: puxa. E então ela anotava coisas e eu pensava: ah, estou mesmo me comunicando com ela. Está acontecendo uma coisa linda entre nós. Vai ser bom. Ela está aprendendo, etc. Aí um dia ela deixou de comparecer. Eu não podia imaginar o que teria acontecido e fiquei procurando por ela, mas ela nunca aparecia. Por fim, fui perguntar à diretora do departamento feminino e ela disse: não soube. Esta moça fazia trabalhos positivamente brilhantes, que tinha uma mente empolgante, uma criatividade como nem se pode sonhar. Fora até a Pacific Palisades, sei lá, local em que há penhascos íngremes caindo no mar. Ela parou o carro, saltou, jogou-se daquele penhasco e se esparramou nas pedras embaixo. Ainda me entristeço com isso e pensei: o que estamos fazendo? Enchendo as pessoas de fatos e nos esquecendo de que são pessoas, seres humanos. Há pouco, Carl Rogers disse isso mesmo a respeito de falta de compreensão. Ele falou: sabe que não acredito que alguém jamais tenha ensinado alguma coisa a outro. Duvido da eficácia do ensino. A única coisa que sei é que quem quiser aprender, aprenderá. E talvez o professor seja um fator que facilite. Uma pessoa que apresenta as coisas e mostra aos outros como é empolgante e maravilhoso e os convida a provarem. E é bem isso, né? Ninguém ensina nada para ninguém. A gente só aprende quando quer.
quando você está pronto, dizem que o mestre aparece, mas eu acho que nós somos mestres de nós mesmos. Nós podemos tomar outras pessoas como exemplo, mas se as pessoas só falam e elas não fazem aquilo, então eu acho que também acabam que sendo palavras meio, sei lá, vazias. A gente pode passar informações e aqueles que se interessam vão se conectar, né? Assim eu vejo. Mas enfim, é só isso que a gente pode fazer. Não se pode forçar os outros a comerem de modo algum. Nenhum professor jamais ensinou alguma coisa a alguém. As pessoas aprendem por si. Se examinarmos a palavra educador, vem do latim educare, que significa dirigir, conduzir, guiar. É isso que quer dizer guiar. Ser entusiasmado você mesmo, compreender-se e apresentar o assunto aos outros e dizer: veja como é maravilhoso, venha comer comigo. Lembre-se da frase de Tia Mami: a vida é um banquete e a maior parte dos idiotas está morrendo de fome. Assim comecei a pensar nisso. E está ficando mais fácil porque há mais pessoas como Silberman que estão declarando isso e eu não pareço mais tão esquisito. Sorokin, um grande sociólogo, na apresentação do seu livro Os Caminhos e o Poder do Amor, diz o seguinte: as mentes sensatas, as nossas mentes, descreem enfaticamente do poder do amor. Parece-nos algo de ilusório. Chamamos a isso a autoilusão, o ópio das mentes das pessoas, noções idealistas e ilusão não científica. Temos preconceitos contra todas as teorias que procuram provar o poder do amor e outras forças positivas na determinação do comportamento humano e da personalidade, na influência sobre o rumo da evolução biológica, social, moral e mental, na influência sobre a direção dos fatos históricos, na organização das instituições sociais e culturais. Ele depois passa a nos mostrar, por meio de estudos científicos, que isso realmente acontece. Será uma pena se você só acreditar naquilo que puder ser comprovado por meios estatísticos. Sinto muita pena de você se só for governado pelo que pode medir, pois eu tenho curiosidade pelo incomensurável. Interesso-me pelos sonhos e não só pelo que existe aqui. Não me importa a mínimo o que está aqui. Isso eu vejo. Muito bem. Meça, se quiser passar a vida medindo, mas a mim interessa o que está lá fora. Há tanta coisa que não vemos, não tocamos, não sentimos, não compreendemos. Supomos que a realidade seja a caixa em que fomos colocados, e não é. Eu lhes asseguro, abra a porta um dia e olhe para fora para ver quanta coisa há. O sonho de hoje será a realidade de amanhã. No entanto, nós nos esquecemos de como sonhar. Buckminster Fuller esteve no nosso campus recentemente e esse velhinho maravilhoso apareceu à nossa frente só com um microfonezinho, sem anotações, nem quadro negro, nem aparelhos audiovisuais, e falou para nós empolgando uma plateia de 3 ou 4 mil durante 3 horas e 15 minutos sem parar. Disse coisas maravilhosas sobre a esperança e o futuro, e sua última frase foi: tenho grandes esperanças para o futuro, e a minha esperança está nas seguintes 3 coisas: a verdade, a juventude e o amor. Aí ele desligou o seu microfonezinho e saiu do palco.
Verdade, juventude e amor. Será essa a nossa esperança para o amor, para o amanhã, desculpa. Não é sensacional, gente? Fala sério. Quase ninguém conhece isso aqui. Para todas as pessoas que eu pergunto, nunca ouviram falar. Olha, eu sou muito grata à minha sobrinha. Eu sempre gostei de ler. E ela é uma pessoa, assim... Gratidão, Ana Paula, porque foi você que trouxe isso para minha vida. Eu sou gratíssima. Ela acho que deu para minha filha. E depois que a minha filha leu, o livro ficou comigo. Ele tá todo rabiscado, todo riscado, todo marcado, porque tudo que eu vou achando, e cada vez que eu leio, eu encontro coisas novas. E eu já faz muitos anos que eu tenho. Enfim. Aí ele fala, verdade, juventude e amor, será essa a nossa esperança para o amanhã. Creio que as pessoas estão começando a olhar para essa coisa que se chama amor. E agora o fazem sem acanhamento. Estão dizendo, talvez tenhamos de voltar a isso, diz Silberman. O que falta é o afeto. As escolas são lugares sem alegria nem pensamento, que estão estrangulando as crianças e destruindo a criatividade e a alegria. Deveriam ser os lugares mais alegres do mundo, sabe? Porque cada vez que você aprende alguma coisa, você passa a ser uma coisa nova. Você não pode aprender nada sem ter de readaptar tudo o que você é e em torno das coisas novas que tiver aprendido. Portanto, gostaria de lhes falar um pouco sobre o que creio ser o ser humano afetuoso. Eu poderia dizer o professor afetuoso, mas não gosto dessa expressão. Sabe, você não é só um mestre, é um ser humano. As crianças podem se identificar com as pessoas, com os seres humanos, mas têm grande dificuldade em se identificar com os mestres. Quando você começar a se comportar como um professor nesse papel, verá que diz todo tipo de coisas que não queria dizer. Preparamos professores o tempo todo e os lançamos como belos seres humanos. Depois os colocamos nas salas de aula e sabe o que eles voltam dizendo? Verifico que digo todas as coisas horríveis que eu achava péssimo quando os outros professores diziam como: estamos esperando pela Maria. Joãozinho, estamos esperando por você. Ah, adoro o jeito do Joãozinho se sentar, sabe? E a gente pode bem imaginar Maria dizendo: espere, sua velha chata. Estamos esperando por Maria, com efeito. No entanto, é nesse papel que nos encontramos. Nós nos vemos andando diante da sala de aula e falando a maior parte do tempo porque somos os professores e ainda acreditamos na ideia errônea de que estamos ensinando alguma coisa. Os garotos aprendem, basta você os orientarem. É essa a sua função principal. Estamos fracassando nas escolas de pedagogia porque não estamos ajudando os professores a largarem o papel de mestres e se tornarem seres humanos, compreendendo que são guias. O seu sucesso na sala de aula dependerá de sua compreensão disso, pois um garoto sabe reconhecer um guia. Vou lançar algumas ideias sobre quem é uma pessoa afetuosa e então, se quiserem adaptar isso a quem é um professor afetuoso, isso é com vocês. Mas eu estou mais interessado em saber quem é uma pessoa afetuosa. Para começar, eu acredito que o mais importante provavelmente é o que essa pessoa afetuosa é, que essa pessoa afetuosa seja uma pessoa que goste de si. Ora, as pessoas vão reagir e dizer:
O que será que ele quer dizer com isso? Não me refiro ao narcisismo, não me refiro a ficarem diante do espelho e dizerem: espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Tem tanta razão, espelho. Vocês sabem que não é a isso que me refiro. Quando falo de uma pessoa que goste de si, refiro-me a uma pessoa que goste de si como alguém que sabe que só podemos dar aquilo que possuímos. De modo que é bom começar a conseguir alguma coisa. Você quer ser o indivíduo mais instruído, o mais brilhante, o mais empolgante, o mais versátil, o mais criativo do mundo? Pois aí pode dar tudo isso. E o único motivo para possuir alguma coisa é dá-la. Não posso ensinar uma coisa que não sei. É uma frase tão fácil, boba e estúpida. No entanto, temos de dizê-la. Se vou me apresentar diante de um grupo, é bom eu saber alguma coisa ou ter alguma coisa a dizer. Se vou dar uma aula de deficiências da aprendizagem, é bom eu saber alguma coisa a respeito de deficiências de aprendizagem. E só posso ensinar aquilo que sei. Portanto, se pretendo ser um grande professor de deficiências da aprendizagem, então vou ter de saber tudo o que puder sobre as deficiências da aprendizagem. E o extraordinário é que eu poderia ensinar a todos nesta sala tudo o que sei e, no entanto, não teria perdido nada. Continuaria a saber tudo o que sei. Assim, não se trata de dar, e sim de partilhar. Fuller disse numa noite: para lhes ensinar tudo o que sei, bastariam 15 horas. Imaginem essa mente aguçada, fantástica, esse grande cientista e filósofo. Em 15 horas poderei ensinar tudo o que sei. No entanto, se ele fizer isso, não terá perdido o que sabe, continuará a sabê-lo. O mesmo acontece com o amor. Eu podia amar a todos nessa sala se tivesse a oportunidade de conhecê-los com a mesma intensidade e ainda teria o mesmo potencial de amar que tenho nesse momento. Não terei perdido nada, mas primeiro tenho de possuí-lo. Se o meu amor for neurótico, se for possessivo, doentio, eu só lhes poderia ensinar um amor neurótico, possessivo e doentio. Se o meu conhecimento sobre alguma coisa for vasto e interminável, posso lhes dar isso. Assim, minha responsabilidade para comigo é tornar-me enorme, cheio de conhecimentos, cheio de amor, cheio de compreensão, cheio de experiência, cheio de tudo, de modo que possa dar isso a vocês e vocês então possam tomar isso e a partir daí. Ninguém frequenta o meu curso de amor por mais de um ano. É um curso de um ano. Vocês tomam o que eu tenho para lhes dar, juntam isso com o que já possuem e vão fazer alguma coisa linda. Entendo a personalidade, por exemplo, não só como a entendem o psicólogo, sociólogo ou antropólogo, mas também como algo que nos vem faltando há muito tempo. Ah, jura? Ah, tá me ouvindo? Ixi. Vocês não estão me escutando mais? Eu não sei se a Magali está ouvindo. Que dó. Peraí. Ah, você tá. Então eu acho que é o problema da internet da Cláudia. Tadinha. Bom, eu vou continuar só para terminar aqui o raciocínio, porque o capítulo é muito grande, né? E depois a gente continua. E eu passo sim, Magali.
Ele tem, na verdade, vários tipos de capa, tá? A minha é essa verdinha aqui, ó. Mas tem outras capas. Se você procurar na internet, pode ser que você encontre. É bem baratinho o livro, porque ele é antigo e infelizmente as pessoas não valorizam muito, né? Mas vale a pena, cada centavo. E tem também o virtual, se for mais interessante para você, aí é mais barato ainda. Acho que, sei lá, se não me engano, você deve pagar uns 10 reais aí, 15. Eu vou te passar, pode deixar, depois eu te passo no WhatsApp, se você quiser, ou te mando aqui no Instagram, tá? E vai ficar gravado lá no YouTube. Eu tô fazendo aqui no Insta, mas é porque aqui as pessoas veem e elas entram, né? Mas eu tenho que colocar aqui o link e direcionar para lá, porque eu prefiro que já fique gravado direto no YouTube, porque consome muito a memória do meu celular. Eu tenho que baixar o vídeo, enfim, e depois mandar para lá, daí apagar o vídeo. Então, exatamente. Ah, pode deixar. Eu mando no Zap, fica tranquila. E é isso, bom, entendo, vocês tomam o que tenho para lhe dar, juntam isso, né, com o que já possuem e vão fazer alguma coisa linda. Entendo a personalidade, por exemplo, não só como a entendem o psicólogo, o sociólogo ou o antropólogo, mas também como algo que nos vem faltando há muito tempo. Isso é a singularidade. Vejo cada pessoa como sendo um indivíduo singular, tendo dentro de si um fator X, em falta de um termo melhor. Algo dentro do seu ego que é só seu, diferente de todos, que o leva a ver de modo diferente, sentir de modo diferente, reagir de modo diferente. Acredito que cada um de nós tem isso e só espero que tenham tido a sorte de conhecer alguém na vida que os tenha ajudado a desenvolver isso. Porque talvez a essência da educação não seja entupi-los de fatos, e sim ajudá-los a descobrir a sua singularidade, ensinar-lhes a desenvolvê-la e depois mostrar-lhes como doá-la. Imaginem como seria o mundo se todos nessa sala tivessem a oportunidade de serem encorajados a serem um ser humano singular. Mas sabem o que é que me parece? Que a essência do nosso sistema educacional é tornar todos iguais uns aos outros. E depois que fizemos isso, nos consideramos muito afortunados mesmo. Vemos isso acontecer o tempo todo. Não estou interessado em sua singularidade. Estou interessado em saber se conseguir lhe transmitir o meu ego. E se você conseguir me imitar, fui um mestre bem-sucedido. É bem isso que eles, né, até hoje ainda é o que eles querem. Tornar pessoas robóticas, né? Um imitando o outro. Como sempre, a história da escola de animais, uma história fabulosa que os educadores usam há anos. Rimos dela, mas nunca tomamos alguma providência a respeito. Um coelho, pássaro, peixe, esquilo, pato e etc. resolveram fundar uma escola. Todos se sentaram para escrever o currículo. O coelho insistiu para que a corrida figurasse no currículo. O pássaro insistiu para que o voo constasse no currículo. O peixe insistiu pela natação no currículo. O esquilo insistiu para que a escalada perpendicular das árvores figurasse no currículo. Todos os outros animais queriam que suas especialidades figurassem no currículo, de modo que incluíram tudo e depois cometeram o erro glorioso de insistirem
para que todos os animais fizessem todos os cursos. O coelho foi magnífico na corrida. Ninguém sabia correr como o coelho, mas insistiram em dizer que era uma boa disciplina intelectual e emocional ensinar o coelho a voar. Assim, insistiram para que o coelho aprendesse a voar e o puseram num galho e disseram: "Voa, coelho!" E o pobre coitado saltou, quebrou a perna e fraturou o crânio. Teve uma lesão no cérebro e depois não conseguia mais correr muito bem. Assim, em vez de ter um A na corrida, teve C. E teve D em voo, porque estava tentando. E a comissão do currículo ficou satisfeita. O mesmo se deu com o pássaro. Voava como um louco por toda parte, dando voltas e reviravoltas, e ia ganhar um A. Mas insistiram para que esse pássaro fizesse buracos no chão como uma toupeira. Claro que ele quebrou o bico e as asas e tudo mais, e aí não sabia mais voar, mas ficaram muito satisfeitos ao lhe darem um C no voo e assim por diante. E sabem quem foi o melhor aluno daquela turma quando se formou? Uma enguia retardada que sabia fazer quase tudo razoavelmente. A coruja abandonou os estudos e agora vota contra todos os impostos que tenham a ver com escolas. Sabemos que isso está errado, mas ninguém faz nada a respeito. Você pode ser um gênio, você pode ser um dos maiores escritores do mundo, mas só pode ingressar na universidade se for aprovado em trigonometria. Para quê? Não pode sair do ginásio sem ser aprovado nisso e naquilo outro. Não pode sair do primário sem fazer isso e mais isso. Não se trata de quem você seja. Veja a lista dos que abandonaram os estudos. William Faulkner, John F. Kennedy, Thomas Edison não suportaram as escolas. Não quero aprender a subir nas árvores perpendicularmente. Nunca vou fazer isso. Sou um pássaro, posso voar até o topo da árvore sem ter de fazer isso. Não importa, é uma boa disciplina mental. Fantástico, realmente ele é. Como indivíduos, não nos devemos contentar em sermos como todo mundo. Temos que lutar contra o sistema. Por exemplo, os professores de desenho. Não tenho nada contra os professores de arte ou desenho. Tenho pena deles, coitados. Lembro-me de quando iam à minha sala de aula na escola primária e tenho certeza de que vocês também se lembram. Davam-lhes papel e a professora punha o desenho na sua frente e você ficava muito empolgado. Estava na hora da aula de desenho. Você estava com todos os lápis de cor à sua frente e ficava esperando de braços cruzados. E aí chegava correndo aquela pobre mulher abatida que já tinha ensinado o desenho em mais de 14 outras salas de aula naquele dia. Ela entrava correndo, o chapéu torto, ofegante, e dizia: "Bom dia, meninos e meninas. Hoje vamos desenhar uma árvore." E toda a garotada dizia: "Oba, vamos desenhar uma árvore." E aí ela se levantava com um giz de cor verde e desenhava aquela coisa verde grande. E depois punha uma base, uns capins e dizia: "Aí está a árvore." E a garotada olhava e dizia: "Isso não é uma árvore, é um pirulito." Mas ela dizia que era a árvore. E depois distribuía os papéis e dizia: "Agora desenhe uma árvore." Na verdade, não estava dizendo desenhe uma árvore, e sim desenhem a minha árvore. E quanto mais cedo você descobrisse que era isso que ela queria e pudesse reproduzir esse pirulito
e entregá-lo a ela, mais cedo ganharia a nota A. Pior é que é, viu? Mas lá estava o pequeno Júnior, que sabia que aquilo não era uma árvore, pois ele tinha visto uma árvore como aquela professora de desenho nunca vira. Tinha caído da árvore, mastigado a árvore, cheirado a árvore, sentado nos galhos de uma árvore, escutar o vento soprando nas folhas de uma árvore, e sabia que a árvore dela era o pirulito. Assim, ele pegou o lápis de cor magenta, laranja, azul, roxo e verde e rabiscou a folha toda e a entregou à professora todo feliz. Ela olhou para o papel e disse: ah, meu Deus! Lesão cerebral, turma especial. Jesus amado, é só rir para não chorar, mas era bem assim, não é? E ainda é. Quanto tempo as pessoas levam para perceber que o que estão fazendo de fato é para passar? Quero que reproduzam a minha árvore. E assim vai indo, pela primeira série, segunda, terceira, quarta e quinta, e pelos seminários. E a universidade, eu dirijo seminários na universidade. Ah, que pena. Ixi Maria, mas vai ficar gravado aqui. E tá acabando já. Eu dirijo... É assombroso como as pessoas aprenderam a papaguear a essa altura. Pensar? Ridículo! Sabem lidar os fatos, letra por letra, como você os deu a eles. E não se pode culpar esses alunos, pois é isso que eles ensinaram. Você lhes diz, sejam criativos, e eles ficam com medo. Ele não está falando sério, está? E então, o que acontece com a nossa singularidade? O que acontece com a nossa árvore? Toda essa bela singularidade entrou pelo cano. Todo mundo é igual a todo mundo e todos estão felizes. R.D. Laing diz, ficamos satisfeitos... Isso. Ficamos satisfeitos quando conseguimos tornar os nossos filhos iguais a nós. Frustrados, doentes, cegos, surdos, mas com um QI elevado. A pessoa afetuosa não se satisfaz em ser apenas singular, aperfeiçoar a sua singularidade e lutar para conservar a sua singularidade. Quer ser a maior porque sabe que isso é uma coisa que ela pode dar. Não sei quantos de vocês conhecem as obras de R.D. Laing, a política da experiência. É dos presentes mais belos que eu lhes poderia dar. É uma pequena brochura e é inacreditável. Nesse livro, ele fala do potencial humano e o desenvolvimento do potencial humano. Faz uma declaração que, creio, é uma das mais belas que já li, e não é frisada nem grifada, é apenas parte do seu estilo. Diz: pensamos muito menos do que sabemos, sabemos muito menos do que amamos, amamos muito menos do que existe. É nessa medida exata, somos muito menos do que somos. E é isso, minha gente. Eu vou ficar por aqui hoje. A Claudinha caiu, a Magali tá acabando a bateria, mas era aqui mesmo até onde eu ia. Eu acredito que amanhã eu não vou conseguir continuar, mas no domingo, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui, por volta entre 7h30, 7h, 7h30 da noite, eu vou estar aqui com vocês, tá? E aí quem sabe eu consigo já fazer no YouTube. É maravilhoso, né? Eu vou te passar, Magali. Você vai adorar esse livro. A gente ri, a gente chora. Ele é sensacional, ele é único. Eu vivo muitas coisas na minha vida que eu me lembro dele. Muitas mesmo. Porque ele foi realmente um exemplo de amor para mim. Uma pessoa singular. Ele era ele mesmo.
Eu que agradeço de vocês terem ficado aqui comigo, de estar me dando essa oportunidade de compartilhar essas coisas tão lindas que tem aqui. Eu fico muito, mas muito feliz mesmo. São momentos que assim, eu deixo tudo. Eu tava sentindo muita falta disso. Ó, até mais então, viu? Fiquem bem. Ótimo final de semana. E domingo eu tô aí. É que amanhã eu tenho compromisso, eu não sei a hora que eu vou chegar. Senão eu ia ler amanhã também. Mas aí no domingo eu tô de volta. Beijo! Beijo no coração. Vou te chamar lá no Zap para te passar o nome do livro e o do autor. Eu vou escrever aqui também, fica gravado. Tá? Um beijo.